pessoal, tudo bem? Saiu o tão pedido projeto do chaveiro de passarinho e do chaveiro de flor. Então hoje nós vamos aprender a fazer essas belisuras. Deixa eu mostrar aqui, olha, para vocês se entusiasmarem e já começar o ano aí na produção e ganhar uma graninha. Então vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para vocês adquirirem os moldes com precinho promocional. E é promocional mesmo, gente. E vocês vão ter direito a 2 projetos no único preço. Olha que coisa boa. Então já corre para adquirir o seu. Eu sou a Nina e esse é o nosso canal Ateliê Pé de Pet. Então bora para a parte melhor, que é costurar. Então, gente, olha, o projeto é assim. São 2 projetos, né? O chaveiro de flor e o chaveiro de passarinho no único preço. Então aproveitem aí, tá? E por que eu indico, assim, já no início do ano, começar a fazer peças miúdas? Aliás, eu falo isso o ano todo, que peças miúdas, gente, é mais fácil de vender. Então, esses chaveirinhos são coisas que vocês conseguem fazer com produtividade. Para quem faz feirinha, é uma excelente sugestão. São 2 excelentes sugestões, que é o chaveirinho de passarinho e o de flor. E aí, olha, aqui são os moldes. Então, vocês vão ter que tirar daqui, cortar na linha certinha e passar para um papel durinho. Eu vou começar pelo passarinho, tá? Já pode tirar tudo. Eu vou começar a ensinar primeiro o passarinho. Então, aqui vem assim, olha, o pássaro 2 vezes, que a gente vai cortar o corpo do passarinho 2 vezes. Isso aqui, ó, a sustentação do rabo, que vocês vão entender, que é o material mais durinho, que a gente vai colocar no rabinho para ele ficar durinho. E aqui é a asa, né? Que nós vamos cortar 4 vezes, 2 vezes e 1 vez. Então, esse é o molde do passarinho. Olha, então vamos para a lista de materiais. Então estão aqui, ó, os moldes, tá? Da sustentação do rabo, a asinha e o corpo do passarinho, tá? Então, olha, aqui, olha, eu tô usando um feltro estruturado para fazer a sustentação do rabo. Quando chegar no final, vocês vão entender como é que isso aqui vai entrar no passarinho, tá? É para ele ficar assim, olha, com esse rabinho em pezinho, ó. Para ele ficar com esse rabinho em pezinho, tá? Então tá aqui o molde da sustentação. Tá aqui o corpo do passarinho, já riscadinho. Normalmente no corpo, gente, eu não gosto de cortar ele no mesmo tamanho não, tá? Assim, já certinho. Eu corto ele, eu risco, olha, um pouquinho pra dentro, tá vendo, ó? Tá riscadinho. Então eu não corto ele no tamanho certinho não. Porque tem curva, então eu aconselho fazer assim, tá? Vocês deixar uma margenzinha de tecido. Mas a gente vai costurar dentro do risco, tá bom? Então, a parte do corpo, a asinha, tá? Aqui, para aproveitar o tecido, olha, eu cortei uma assim e virei o molde e cortei outra assim. Isso é para aproveitar o tecido, tá? É uma maneira também de cortar para aproveitar todo o pedaço do pano. E vamos precisar de um mosquetão, tá? O mosquetão não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Deixa eu medir aqui para vocês, para ver quanto que é. Ó, esse aqui tem 3,5 cm, tá vendo, olha? Então, um tamanho bom. Vamos precisar de uma argolinha, olha. Isso aqui é opcional, tá, gente? E se vocês não tiver ou se você não tiver esse, pode usar esse sozinho, ou então pode usar esse aqui sozinho, tá? Porque eu vejo uns chaveiros aí que só tem esse. Mas eu uso os 2, tá bom? Uma linha de nylon de pesca, olha. Um tamanho generoso. Aqui deve ter uns 30 centímetros, no caso 60, porque eu vou usar dobrada, tá? Um pouquinho de plumante, mas bem pouquinho mesmo, só para dar assim um voluminho na asa. E pedrinhas. Pedrinhas de, se você tiver de miçanga, essas coisas, tá? Então os materiais são esses. Agora nós vamos para a montagem do nosso passarinho. E plumante também preenche o passarinho, lógico. Olha, então no passarinho a gente vai costurar assim, ó. A gente vai começar aqui pelo rabo, tá? Dentro da linha, tá? Uma margenzinha de meio centímetro. Vou costurar aqui, ó, no rabo, na volta toda, e parar aqui do outro lado do rabo. E aqui então, aqui vai ficar aberto, tá? Vou fazer isso aqui e já volto. Olha, gente, costurei, tá vendo? Olha. E agora, ó, eu vou tirar um pouquinho só desse excesso de tecido aqui, dessas partes mais, assim, que tem essas entradinhas. E aí eu vou fazer um piquezinho aqui, ó, no rabo, tomando cuidado pra não cortar o... Aqui também tem uma meia curvinha, ó. Tomando cuidado para não cortar as costuras. Bom, aqui eu vou tirar um pouquinho desse excesso de tecido. Ó, vou dar um piquezinho aqui, tá? E aqui eu cortei o biquinho, ó,
aqui do biquinho dele, cortei a pontinha. Então não precisa ficar dando pique aqui nessas partes arredondadas, não precisa, tá, gente? E agora eu vou desvirar. Vou desvirar pra gente encher. É bem facinho. Ele não tem assim errado. Eu acho que o difícil realmente é fazer o molde à mão livre. Mas agora tendo o molde aí pra vocês fazerem, fica mais fácil. E aqui é a mesma coisa, olha, costurei. Agora eu vou cortar, olha, dividir os dois. E nessa parte aqui, ó, eu vou cortar também a pontinha, ó, que é o finalzinho da asa. Agora, na asa, pra gente cortar a asa, a gente tem que se atentar a um detalhe aqui, né? A gente vai ter que colocar ela virada, tá vendo assim? Uma descosta pra outra, ou assim. Porque a gente vai ter que cortar nos lados certinho, né? Então, nós vamos deixá-las assim, olha. Tá vendo que ela tem meio que uma coxinha? Parece uma coxinha, né? De galinha. Então, a gente vai deixar ela com as pontinhas viradas assim. Eu vou pegar ali o rabo, que eu acho que no molde dá pra ver melhor. Ó, tá vendo? Ele tem meio uma curvinha aqui. Então, olha, a gente tem que ficar atento a isso. Na hora de coisar, porque a gente vai precisar cortar. E aí, então a gente tem que deixar nessa posição, tá? E não as duas viradas pro mesmo lado, porque senão vai ficar tortinha na hora de colocar no passarinho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar mais ou menos nessa altura aqui, olha, a um dedo dessa parte arredondada. Vai separar os dois. Ó, e vou fazer um pequeno corte. É nesse corte aqui que a gente vai encher, tá? Então, para que a gente não corte do lado... É um cortezinho assim, tá vendo, ó? Porque isso aqui depois vai ficar escondido. Então, é mais ou menos... Por que tem que ficar nessa posição? Porque a gente tem que cortar do mesmo lado, os dois, tá? Nessa parte de cima. Então, eu vou fazer aqui também um cortezinho. Isso aqui é só um cortezinho pra gente encher mesmo, pra dar aquele voluminho na asa. Coisinha bem pequenininha. E pronto. Agora vamos começar o processo de encher. Eu vou encher o passarinho e depois eu encho a asa. Aí eu comecei aqui botando um pouquinho pra colocar no bico. Então tem que ser por etapa, gente. Não adianta querer botar um montão e encher de uma vez, tá? Até porque se botar um bolo muito grande, aqui no rabo ele não passa. Então tem que ser bem pouquinho. A gente vai enchendo. Com calma, com jeito. Ó, e vai enchendo, tá vendo? Vai empurrando. Já vai dando formato, olha. Que graça, tá vendo? Então, eu vou encher somente até aqui. Essa parte aqui do rabo a gente não enche, tá? Olha, gente, que gracinha. Então, esse passarinho aqui foi eu que desenvolvi, gente. Porque eu já vi um passarinho parecido, só que o rabinho era assim, amarradinho, e o rabo fica assim. E eu não gostava. Eu falava, gente, eu tenho que dar um jeito de fazer pra ficar como se fosse um passarinho mesmo. E aí, quebrei a cabeça, fui fazendo, perdendo pano, fazendo até chegar nesse molde e conseguir fazer com que ele ficasse o mais parecido com o passarinho possível. Então, a gente vai pegar aquela parte da estruturação do rabo, né? Aqui eu tô usando um feltro estruturado, mas tem um outro material que é o forrobel. O forrobel também é bem durinho. É um pedacinho de nada, gente. Eu não sei o que vocês podem substituir. Não sei se o emborrachado, se dá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro, olha, no rabo. E vou pegar o meu dedo e vou, olha, fazer com que ele chegue até aqui, ó, mais ou menos. Passando um pouquinho dessa partezinha aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui dentro, olha. Com jeitinho vai, tá, gente? Ó. Ó, e aí, olha, tá vendo, ó? Agora eu vou ao ferro e vou dobrar isso aqui, que tem que ficar assim, tá vendo? Com essa margem aqui, ó. Tem um pouquinho menos. Ó, com essa margem aqui pra gente poder ter margem pra dobrar, tá? Depois que tiver dobrado e preso, aí ele já vai ficar durinho. Então, olha, eu vou fazer isso, vou dobrar e vou ali no ferro passar. Porque aí depois, tem que ser no ferro, tá, gente? Vai ficar bem bonitinho. E aí depois, eu vou passar uma costurinha aqui em cima, ó. Vou passar uma costurinha aqui, tá? Eu vou ali no ferro e já volto. E olha como que ele ficou, gente. Olha, sem asa já tá fofo, né? Aí agora vamos desvirar as asas. A gente vai desvirar por esse buraquinho que a gente fez, olha. E aí vamos colocar um pouquinho só de plumante. E aí vocês vão entender que esse furo aqui que eu dei, esse corte, não vai fazer diferença nenhuma. Ó. Aí eu vou pegar um pouquinho de plumante, mas muito pouquinho mesmo, tá? Só pra dar um voluminho. Eu vou colocar um pouquinho em cada.
Ó, acho que aqui até tem muito. Vou tirar mais um pouquinho, que é só pra não ficar aquela asinha xoxa, sem nada. Ó, aí vocês vão distribuir ele aqui dentro, olha. É só isso mesmo, ó, tá vendo? Só isso. Mais nada. E aí eu vou fazer isso nos dois. Não precisa empurrar pra ficar enchendo muito, ó. Só isso, ó, tá vendo? Ó, um voluminho de nada. Ó, e pra colar, a gente vai pegar uma cola pano. Nessa parte aqui que tá furada, ó, a gente vai dar uma lambuzadinha aqui, ó, de cola pano. A minha cola pano tá bem pouca. Ó, só nesse pedacinho aqui mesmo, tá? E aí, nós vamos também ficar atentos a um detalhe. Essa parte aqui da coxinha, ó, que ela fica aqui meio assim, a gente vai... Tem um lado também pra colocar, tá vendo, ó? Então, eu vou colocar, ó, uma aqui. Ó, a parte, ela fica pra cima e não para baixo, tá? Então, olha, mais ou menos nessa altura aqui, tá vendo? E aí você pode deixar ela com a asinha rebitadinha, ou então assim, deitadinha, ó. Eu gosto mais ela deitadinha assim. E vou segurar um pouquinho, tá? Vou colocar um alfinetezinho aqui, só pra poder prender o outro lado. E eu vou fazer a mesma coisa com essa. Vou colocar uma cola aqui, ó. Não tem errada, gente. Eu sei que tem trabalho assim que é muito manual. Esse aqui, por exemplo, é um trabalho que tem bastante parte manual, né? A parte de colocar o mosquetão, isso aqui. E aí, tem gente que não gosta, mas são trabalhinhos pequenininhos que a gente tem que fazer manual, não tem jeito. Ó, e aí vocês colocam ele assim, ó, mira no olho de vocês pra ver se tá retinho, ó. Se tá na mesma posição, se não tem uma mais alta, uma mais baixa. E aí fica segurando um pouquinho e tá pronto, tá? A asa, ó. É só a gente olhar pra ver se tá na mesma posição. E aí o passarinho tá praticamente pronto. Agora a gente vai pra parte das miçanguinhas, de colocar o mosquetão. Enquanto a asinha do passarinho seca, vamos adiantando aqui o hexágono, né? A flor, o chaveiro de flor. Já no hexágono eu cortei do tamanho certinho, porque como é só reta, então não tem problema, tá? A gente vai costurar com meio centímetro entrando. E aí nós vamos precisar de 2 botões, tá? Pode ser liso, pode ser os botões que vocês quiserem. Eu vou usar esse aqui que eu achei aqui. E ele vai ficar bonitinho aqui nesse laranja, ó. Nesse tecido laranja. Então, mas pode ser qualquer botão, tá? Eu vou botar aqui também a medida dele, pra vocês pra saber mais ou menos o tamanho. Mas é um botão, deixa eu ver. Ó, esse aqui, por exemplo, tem 2 centímetros. Então, é mais ou menos isso, tá? O plumante também pra encher. E aí as miçangas também, que eu já passei anteriormente, né? O mosquetãozinho, a linha de nylon, enfim. E uma linha de... Aqui eu tô usando aquelas linhas de rolinho pequenininho de bordar. E é uma linha bem grandinha, tá vendo? Ela deve ter meio metro, dobrada. No caso, 1 metro, né? Então, dobrada fica meio. Se faltar, a gente depois coloca mais um pedaço. Mas é isso. Eu tô usando essa linha grossinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura, vou fechar totalmente, tá? E pra encher também eu vou dar um cortezinho no meio. Então eu vou costurar aqui e já volto pra gente desvirar e encher pra vocês verem que não precisa deixar pedacinho aqui pra abrir, pra encher. A gente vai encher pelo meio. Prontinho, gente. Olha, costurei toda a volta. Quando vocês forem costurar, olha, tem que parar a agulha, olha. Bem assim, tá? Deixando essa margem aqui, olha. Então, vai costurando. Quando chegar aqui, para. Levanta o calcador e vira e continua. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar uns cortezinhos aqui. Eu não vou tirar biquinho, tá? Eu faço corte nessas pontas. Tomando cuidado pra não cortar a costura. Aí, olha, eu vou marcar o meio. Vou marcar aqui o meio. Vou separar os dois. E vou dar um cortezinho aqui, ó. Ó, isso aqui vai ser o suficiente pra gente encher e desvirar, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou desvirar e já volto. Ó, eu desvirei e já tô enchendo aqui, tá? Esse aqui, gente, tem que ficar bem gordinho mesmo, tá? Esse aqui tem que ficar bem cheinho. E aí, vai colocando assim nas pontinhas. Ó, pode colocar bastante plumante, até vocês verem que ele tá bem travesseirudo. Tá? Quando tiver bem rechochudinho mesmo. E aí, a gente vai pro próximo passo, tá? Mas esse aqui tem que ficar bem cheinho. Ó, e aí vocês se certifiquem de que todos os lados estão cheios igual. Se achar que tá precisando mais de um ladinho, coloca. E não fiquem preocupados com essa abertura, porque essa abertura aqui, ela depois vai ficar escondida, não vai nem aparecer, tá?
A única coisa que eu acho que fica muito feio é quando a gente faz pontinho aqui assim em um dos lados. Por isso que eu tenho que fechar tudinho. Eu prefiro fazer desse jeito, tá? Ó, então eu vou colocando mais até ele ficar bem gordinho, tá bom? Prontinho. Agora que ele ficou bem gordinho, eu vou pegar a minha linha, tá? Vou colocar aqui no início. Não vou dar não, tá? Pra não ficar muito volume aqui, ó. Vou começar aqui do início. E vou fazer um ponto aqui assim e outro cá, ó. Bem na pontinha. Ó, dá uma puxadinha assim. Pode ser um ponto bem largo, um lá e outro cá. Isso aqui vai ficar escondido, não tem problema. Prontinho. Agora a gente vai voltar aqui pro meio, olha. E vai fazer isso aqui, ó. Vou enfiar a minha linha aqui, sair bem aqui no meio. Isso aqui tem que ser no olho, tá, gente? Ó. Isso aqui tem que ser no olho, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, olha. Eu venho sempre colocando no meio do gomo e entrando no meio. Ó. Então, eu vou fazer isso aqui, olha. Vou enfiar minha agulha. Vou sair do outro lado, daquele ponto, que eu já sei mais ou menos que é aqui. Ó, vou puxar. Vou dar uma puxadinha mesmo, ó, pra formar a pétala. E aí, vou segurar e venho pro lado, sempre pro lado oposto. Vamos fazendo o lado oposto primeiro. E aí, eu fazer a mesma coisa. Enfiar aqui no meio. Sair aqui mais ou menos no meio, que eu já sei onde é. E aí, quando der essa emboladinha assim, ó, você dá uma puxadinha na linha. Separa aqui, ó, pra ver qual que é. Ó. E aí, vamos puxar também pra formar, ó. Segurar. E eu já vou pra outro lado, ó. Vem aqui, sempre entrando no meio, tá, gente? Sempre entrando no meio. E aonde é o lado oposto desse aqui? Aqui, né? Dá uma puxadinha, ó, pra formar a pétala. E aí, entro no meio. E saio aqui novamente. Ajeito aqui pra ficar no meio certinho. Dou uma puxadinha, ó, pra fazer a pétala. E aí, agora eu vou pra outro lado, que é o último, no caso. E vou fazer a mesma coisa até o final. Ó, tá vendo? Agora eu vou arrematar. Pra arrematar, eu vou segurar, tá? E vou dar uma laçadinha. Vamos dar uma laçada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha que sobrou e vou colocar assim dentro, olha. E agora que eu vou arrematar ela aqui, tá? Ó, cortei a ponta e ficou assim. Esse meio feio aqui, que é aquela parte que a gente deixou aberta, ele vai cobrir agora. Então, a gente dá uma ajeitadinha assim, olha. Que ele vai ficar ainda mais quando a gente apertar aqui pra colocar os botões. Agora, eu vou colocar uma outra linha na agulha pra eu colocar os botões, né? Que no caso é o miolo. Ó, agora a gente vai colocar o miolo. Pra colocar o miolo, eu vou dar um nozinho aqui na linha, ó. Ó, aí eu vou colocar aqui de um lado. Aí eu vou colocar o botão. E aí eu vou prender, olha. E vou sair aqui. Aí eu já coloco o outro. Já coloco o outro desse lado. E aí eu vou sempre costurando, olha. Colocando de um lado pra sair aqui do outro, ó. Agora, aqui a gente vai ter que achar o buraco do botão, gente. Aí é um trabalho, ó, dar uma levantadinha de acerto mesmo, ó. Aí aperta mesmo pra ele poder ficar bem assim, entrando aqui dentro, ficar bem assim, ó. E aí vamos de novo pra achar o outro furo. E aí, na hora de arrematar, ó, vocês vão colocar de um lado e já não vai sair, não precisa sair no furo não, tá? Agora vocês vão sair aqui debaixo do botão. E aí vai fazer o rematezinho, ó.
uma laçada. Ó, uma vez. Bem aqui de baixo, ó, pra ficar escondidinho. 2 vezes. Aí, pra arrematar, a mesma coisa. A gente coloca em algum buraco aí, ó, pra esconder a linha. Opa! Pra esconder a linha. E aí, corta. Tá pronta a nossa flor. E olha que coisa linda, gente. Tá vendo? Então, vamos pra montagem do chaveiro, né, gente? Então, ó, aqui, minha linha de nylon, tá? Eu vou enfiar aqui, ó, em qualquer lugar e vou sair nessa curvinha aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aqui. Tá vendo? Eu não vou dar nó lá na linha. Assim que a linha se esconder aqui dentro, ó. Assim que a linha se esconder, ó. Ó, eu paro de puxar. E aí eu venho aqui e dou uma laçadinha. Seguro aqui pra ela não, pra não sair, ó. Dou uma laçadinha uma vez, bem aqui pertinho, tá? Não dá assim um espaço muito grande não, um ponto muito grande não. E mais uma laçadinha, ó. Tá? Eu gosto de fazer assim umas 2 vezes, gente, porque aí a pessoa pode usar o seu chaveiro sem problema. Aí eu vou pegar, ó, uma pedra e vou pegar uma outra diferente. É do jeito que vocês quiserem, tá? O que vocês tiverem aí de miçanguinha, vocês coloquem. E aí vou terminar de novo com uma igual, tá? Ó, pode ser da maneira que vocês quiserem. Agora preste atenção aqui, ó. Então o que que eu vou fazer? Eu vou, ó, colocar aqui dentro. Ó, vou dar uma volta. 2 voltas. Ajeitar aqui direitinho, ó. E mais uma volta. No caso, eu dei 3. Aí, eu vou fazer isso aqui, olha. No caso, que eu dei 3 voltas, né? Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou dar uma rodadinha aqui debaixo dessa, ó. 1, 2, 3. Dei 3 rodadinhas aqui embaixo, tá vendo, ó? Viram? Agora, na 4ª rodada, eu vou dar um nó, ó. Eu vou dar um nó, tá vendo? Um nó. Ó, mais uma rodada, ó. Vou dar 2 nós. E pronto. Porque tem que ficar assim, tá, gente? Ó, bem seguro. Agora, pra arrematar, eu vou enfiar aqui dentro. Uma vez. Vou passando por todas as pedrinhas. Às vezes dá, né, porque tem furinhos que que são mais difíceis. Ó, e aí já é o suficiente, ó, você pode já arrematar aqui. Ou então, se você quiser, pode arrematar também daquele jeitinho que eu ensinei. É porque essa linha aqui, gente, tá um pouquinho grossa. É a única que eu tinha, então pode ser um pouquinho mais fino, tá? Ó. E aí pode arrematar aqui, ó. Ficou pronto o chaveiro de passarinho. E olha que coisa linda. Viram? Agora a gente vai fazer o de flor, que é a mesma coisa. Então, bora pro chaveiro de flor. Ó, o chaveiro de flor, a gente vai colocar assim, não na ponta, tá? No meio. Então, vou colocar, fazer a mesma coisa, ó. Vou sair por aqui, ó. Depois que a linha, ó, entrar aqui dentro, aí eu vou fazer a mesma coisa. 2 laçadinhas. Pra ficar bem seguro, tá? Ó, 1. 2. Aí, vou pegar mesmo as pedrinhas, fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Ó, então, eu coloquei as miçangas, os negócios aqui. Agora, eu vou mais uma vez com muita calma. Gente, tem que testar antes de colocar, testar isso aqui, tá? Porque você imagina fazer o chaveiro e depois não tá bom, ó. Então, olha, coloquei, olha. Seguro e vou dar uma laçada. Ó, mais uma vez.
2. E aí segura pra esse aqui não ficar embolado, ó. Não ficar assim, com papo. Ó, pra não ficar assim frouxo. Papo não ficar frouxo. Então, olha, fiz 3 vezes. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, ó. Vou dar uma laçadinha, 1, 2, 3. Laçadinhas não, voltinhas. Agora sim, aqui na terceira, aqui na quarta, eu vou dar um nó. Um nó, ó. 2 nós. Sempre aqui na primeira miçanga. Prontinho. Prontinho não, ele embolou aqui. Agora sim, prontinho. Aí, eu vou entrar aqui dentro pra arrematar a minha, ó. A minha linha. Opa. Ó, pra arrematar a minha linha. Eu arrematei aqui. Eu vou colocar na segunda. E aí, eu posso arrematar já aqui, ou então enfiar aqui dentro, ó. Que aí fica mais fácil. Prontinho. Olha que lindo, gente. Aí, para o chaveiro de flor, eu selecionei aqui, olha, 3 pedacinhos de fita de cetim, tá? Também é opcional. Elas medem 25 centímetros, de 20 a 25. E aí, eu vou colocar aqui, olha, dentro do chaveiro, do mosquetão. Ó, vou fazer isso aqui, vou juntar todo mundo e vou dar um nó. Vou dar um nozinho e puxando para ele ficar bem encostadinho aqui no mosquetão, ó. E agora eu vou ajeitar. Dou uma ajeitadinha, puxar bem. E olha, agora eu vou cortar aqui as pontinhas dele, assim, envezado, e vou queimar. E aí, vocês podem, por exemplo, usar o passarinho e a flor para fazer mobile para quarto de criança, para pendurar na cortina. E aí é só intercalando uma flor, um passarinho, colocando miçangas, enfim. E fica tão bonito, gente. Olha que coisa linda. E no passarinho vocês podem colocar também a coisinha de cetim, as fitinhas. Mas eu acho que ele tá tão bonito que não precisa. Tá vendo? Aí, aquela pecinha que eu falei, que esse daqui que eu falei que é opcional, ó, vocês vão colocar, ó. Ó, vai abrir aqui, ó. E olha, que lindos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aproveita esse período, assim, de início de ano, né? Que não é muito bom, assim, para as vendas, né? Que é um pouco parado. E já vai fazendo. Vai fazendo e vai deixando. Tá? Pra não fazer assim em cima da hora. Então, vai fazendo. Vê o que vocês têm de tecido aí. Bora trabalhar. E olha que coisa mais linda, gente. Vê se não ficou uma graça. Tá vendo? E sugestão de preço que eu sei que vocês sempre me pedem. Então, eu vendo a R$18 cada um, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.